alegria, uma vez mais, esta semana, de poder dirigir-me a si, que nos vê e que nos ouve semana após semana. Bem-vindo à nossa rúbrica Apontamentos da Semana. Conosco, nós temos aqueles que já são do vosso conhecimento, o pastor Jorge Machado e a doutora Isabel Ruivo. Bem-vindos, amigos. É um prazer, Olá, mais bom uma dia, vez. obrigado, é um prazer muito grande. Ok. Depois desta saudação, sem dúvida nenhuma, que nós, neste momento, já estamos em condições de tratarmos do tema, digamos, desta semana. E é curioso que esta semana, embora o tema global seja a adoração, traz-nos duas variantes muito interessantes e muito bonitas, que é, digamos, o cântico como forma de adoração e o louvor. Isto faz-me lembrar, exatamente, numa das semanas atrás, quando falávamos das lamentações, penso que foi a doutora Isabel Ruivo, na altura, que falava e que abordava essa questão. Nós aqui, nesta semana, somos desafiados a cantar, somos desafiados a louvar. Será que este tipo de postura na adoração pode trazer saúde ao coração, saúde e bem-estar psíquico, espiritual, físico? Bom, é um campo e uma área que realmente pode ser extraordinariamente interessante. Bom, prezado amigo e prezada amiga, realmente eu sem os óculos não vou poder realmente ver as minhas notas, os meus apontamentos, e eu tenho a sua compreensão com toda a certeza. De qualquer maneira, aqui vamos nós então. Doutora Isabel Ruivo, neste contexto da adoração, cânticos, louvores, etc., biblicamente nós somos convidados a que a nossa adoração deva centrar-se, portanto, não na nossa pecaminosidade, não é verdade, o nosso estado de pecadores, mas na adorável solução, não é verdade, que Deus tem para ela, para essa condição, que é a cruz. Foi um bocadinho aquela ideia, digamos, pedagógica que usou como professora da circunferência, não é verdade? Muito bem. Então, perante isto, eu lhe perguntaria que lição de vida nós podemos tirar, uma vez que os dois personagens centrais da temática desta semana são Saul e David. Tendo como estes personagens central e a sua experiência, eu diria que lição de vida, ou que lições de vida. O que é que nós daqui podemos realmente tirar para podermos aplicar à nossa vida do dia-a-dia? Bom, vamos mais uma vez falar naquilo que temos estado a dizer ao longo destas semanas, não é? É que Deus está preocupado com os nossos corações. Independentemente dos nossos atos, Ele está preocupado com os nossos corações. E sabe e conhece cada coração dos seus filhos em particular. E muitas vezes aquilo que dizemos da boca para fora, permitam uma expressão, não é aquilo que o nosso coração sente, mas Deus conhece os corações. E falando aqui de Saul e de Davi, que direi eu que Davi arrependeu-se e pacientemente aceitou as consequências dos seus pecados. E, portanto, a atitude de Deus para com ele... Portanto, David foi um homem que reconhecia a sua situação. Ora, muito bem. O seu E aceitou essa tal pecaminoso, cruz. Numa linguagem mais... muito bem. E aceitou o centro... Exatamente, a sua vida foi Muito bem. era Deus e, portanto, ele percebia que ele aceitou os seus erros e, portanto, aceitou também, digamos que, as consequências dos seus pecados. Saúl teve outra postura, não é? Não aceitou. Eu aqui só fazia também mais uma referência a esta atitude de Deus para com os seus filhos, para com cada um de nós. Eu diria que Deus é também um grande pedagogo. Tal como... nós também, na educação dos nossos filhos, não devemos privilegiar o castigo quando eles erram, não devemos castigar quando eles erram, mas devemos premiar quando eles fazem algo correto. Há uma figura, um termo em pedagogia que se chama o reforço positivo. E nós aprendemos com mais facilidade se tivermos um reforço positivo. Podemos fazer 30 coisas mal feitas, fazemos uma bem feita. E é essa que nós, enquanto professores, enquanto pais, devemos valorizar. E Deus faz isto connosco. Mesmo quando nós temos 50 ou 60 anos de idade? Absolutamente. Espetacular. Porque Deus faz isto connosco. Fazemos tantos erros, mas fazemos uma coisa bem.
e Deus privilegia e Deus extraordinário. Chama por nós e dá-nos este reforço de dizer erraste esta vez, mas aqui estou eu para te perdoar. Portanto, Deus é um grande pedagogo e agiu assim, tem agido assim ao longo da história com todos os seus filhos e, portanto, Ele permeia quando fazemos algo bem, esquece, não usa as nossas transgressões contra nós. Ele esquece as nossas transgressões e lembra-nos sempre aquilo que fazemos bem, dizendo-nos sempre podes fazer ainda melhor se focares os teus olhos naquilo. Extraordinário. Eu gostei muito, Pastor Jorge, desta ideia. Meu querido amigo, minha querida amiga, realmente é brilhante. Portanto, esta imagem que passa é extraordinário. Mas eu diria, Pastor Jorge, que a vida de David, nem sempre correspondeu às exigências de Deus. Apesar, como dizia a doutora Isabel Ruivo, de ter sido um homem que procurou sempre ter a sua vida centrada e centralizada em Deus. Não é? Para já, uma vez que estamos a falar de louvor e de cânticos, David era um homem que privilegiava os instrumentos musicais, na verdade. Ele era um homem, era um poeta, era alguém que compunha, na verdade, que escrevia, que tocava, que cantava. Muito do louvor que temos na Bíblia devemos exatamente a David. Bom, mas é interessante ver que a vida de David, apesar dele ter tido uma vida, como digo, centralizada, ou como disse a doutora Isabel Ruivo, centralizada em Deus, nem sempre correspondeu às exigências de Deus. Ou seja, é curioso que, neste contexto destes dois personagens, Deus rejeita a Saul, escolhe David, cuja vida estava longe de ser um bom exemplo para a nação israelita, apesar de tudo. E há uma série de erros, ou seja, há uma série de atitudes porque falhou o alvo, não é verdade? Lá está. Porque se centralizou na circunferência, porque se centralizou exatamente naquela imagem que a doutora Isabel partilhou connosco na semana passada, na tal linha. Afastada do centro. Exatamente. E uma série de erros e pecados que nunca chegaram a ser cometidos por Saul, mas que, no entanto, foram bem visíveis na vida de David. O que é que fez a diferença na escolha de Deus? Porque é que Deus escolheu, apesar disso, David e rejeitou, literalmente, Saul? Parece que estamos aqui perante um contrassenso, na verdade. A impressão que poderá parecer é essa, mas vamos ao texto bíblico. Vamos ao texto bíblico. Muito bem. Se pegarmos na Bíblia e abrirmos em 1 de Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7, nós temos aqui algo muito, muito interessante. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E a questão está centralizada exatamente aqui, no coração. Não é? Há um outro texto bíblico que diz que do coração procedem as saídas da vida. As decisões. As decisões. É o centro. E quando nós falamos em coração, estamos a falar da mente. É através da nossa mente, da nossa inteligência, que Deus se comunica connosco. E todas as nossas reações têm que ver com a nossa mente. Não é? E aqui é que está a grande questão. Deus olha para o coração de Davi e realmente o que é que Deus vê? Vê que Davi estava longe de ser perfeito. Estava longe, muito longe. Podemos argumentar, como disse há pouco, acerca dos lapsos morais que Davi cometeu, pecados odiondos que realmente envergonham. Mas o que é que faz a diferença então? A diferença é exatamente isto. É que Deus olha para o coração. E então, quando Deus olha para o coração de Davi, o que é que ele vê? Ele vê alguém que não está disposto a encobrir a sua transgressão, a não arranjar desculpas exatamente para a sua condição de pecador, mas alguém que tem a convicção da sua condição e, quando é assim, Deus não o deixa entregue a si próprio. Eu diria que Deus não pode salvar ninguém contra a sua própria vontade. Mas quando o homem manifesta desejo e interesse
na salvação que procede de Deus, então Deus vem ao seu alcance e Deus o vai salvar certamente. Ou seja, Davi cedeu à convicção do pecado. E isso fez com que realmente as coisas se modificassem. E nós vamos ver, se falamos aqui do louvor de Davi, muito desse louvor tem que ver exatamente com o seu desejo de arrependimento, a sua convicção da sua necessidade de Cristo na sua vida, de alguém que possa transformar a sua vida, a sua impotência como ser humano perante Deus, mas sentindo a grande necessidade exatamente de obter a transformação da sua vida. E é aqui onde está a grande diferença. Nós temos outros exemplos bíblicos. Eu poderia citar um que é muito gritante no tempo de Jesus, quando aquela mulher que a Bíblia e que nós dizemos que é a mulher adúltera, não é? Eu não sei porque esse título, não aprecio esse título, mas é uma mulher pecadora que é arrastada até Jesus. Cristo olha para o coração desta mulher. Cristo não olha apenas para os seus atos externos, mas Cristo vê ali uma possibilidade. Repare, Cristo não está a dizer àquela mulher: está tudo bem em tua vida. Claro. Deus também não disse a Davi: está tudo bem na tua vida. E também não nos diz a nós: está tudo bem na tua vida. Mas Deus é capaz de olhar onde os olhos humanos não penetram. E quando Deus encontra ali uma porta aberta, Deus não desperdiça esta oportunidade. E Deus não desperdiçou uma única oportunidade para fazer de Davi um homem diferente. Interessante, Pastor Jorge e Doutora Isabel Ruivo, que há uma autora americana que ela tem, eu estava agora a pensar e veio-me à mente esse pensamento, uma autora americana que eu aprecio, que eu leio com alguma regularidade, em que ela diz que Deus olha para nós não como somos, mas como podemos vir a ser transformados pelo Espírito Santo. É curioso esse muito interessante. Não é? Muito e é interessante. uma realidade, exatamente. É, não é? E podemos aplicar esta frase exatamente aqui no caso de David, na verdade, e no caso de Saul. Não é? Portanto, é isto que me parece interessante. Bom, ainda queria continuar consigo, Pastor Jorge, porque me parece que é interessante realmente ainda irmos nesta linha, porque vai exatamente nesta perspectiva. A determinada altura há um salmo que David escreve, que é o Salmo 51. E nomeadamente o versículo 17, e eu gostaria de realmente ver, portanto, isso com os nossos amigos e voltar a ir aqui outra vez à nossa Bíblia, portanto, Salmo 51 é um salmo extraordinário, na verdade, e o versículo 17 diz exatamente o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Portanto, eu penso que isto vem reforçar aquilo que o pastor Jorge acabou de dizer, não é? Aqui o texto diz um sacrifício agradável a Deus. Aquilo que agrada a Deus. E repara aqui, quando fala de sacrifício, a conotação da palavra sacrifício aqui tem outro sentido. Está a falar no sentido daquilo que oferecemos a Deus, não é? E aquilo que é agradável a Deus é exatamente este espírito quebrantado, ou seja, apesar do nosso estado caído, Deus nos amou tanto que veio morrer, enviou o seu Filho, o Jesus Cristo, para morrer por nós, ou seja, Deus mostra-nos o seu amor e isso faz com que haja o quebrantamento do coração humano. E a contrição perante este ato majestoso e voluntário de Deus. Deus não tinha obrigação. Deus não é obrigado a salvar-nos, não era obrigado a fazê-lo. Mas Deus o fez por quê? Porque por causa da sua natureza, por causa do seu amor, o grande amor que nos tem. E isto leva exatamente ao quebrantamento do espírito, ou seja, ao reconhecimento de que a minha condição é pecaminosa, da minha indignidade perante Deus e da minha tremenda necessidade de Cristo. E é exatamente isto que Davi quer dizer quando ele pronuncia este salmo, que é uma oração. O Salmo 51 é uma oração lindíssima,
de alguém que está aflito pela sua condição pecaminosa. E é interessante que nós, há umas semanas atrás, falávamos exatamente da oração como um dos meios que Deus oferece de comunicação ao ser humano. Canal E aberto. aqui vemos-lo... É o abrir do coração. É abrir o coração. Claro, e aqui vemos exatamente David a usar esse meio extraordinário. Eu só sem contradizer uma palavra do que foi dito pelo pastor Jorge, eu só queria pôr aqui a tónica da alegria. Não é? Este coração contrito, este coração esmagado, este coração que ora a Deus e que reconhece os seus erros, Deus não gosta. Isso não faz de nós, quero dizer, cristãos tristes. É aqui que eu quero chegar. Ou seja, não é? Esta postura de contrição, de tristeza, que horror, os meus pecados, aqui estou eu. Não, Deus alegra-se. E era essa tónica importante de colocar aqui. E isso vai. O que traz de facto a tristeza é o sentimento da nossa pecaminosidade. Mas quando aceitamos a Cristo como Salvador e sabemos que somos perdoados, não temos que estar tristes. Em alegria. Exatamente. E nós temos a imagem, por exemplo, da questão do filho pródigo, que é tão falada e tão conhecida. É alguém que vai na direção do pai, contrito, com o seu coração quebrantado, mas que depois recebe do pai o quê? A absolvição, uma manifestação de amor, de carinho, de aceitação, de reintegração. Se transforma e depois o que é que há? Há festa, há alegria, há celebração. Claro. E isso é alegria. Isso faz parte da adoração. Exatamente. Da adoração. Não é por isso que se diz, e que está escrito, que há muita alegria no céu por um pecador que se converte ou que se arrepende, mais alegria do que por 1000 justos que não necessitam de arrependimento. Exatamente. E aqui está a falar de alegria. Exatamente. Portanto, essa tónica do nosso cristianismo ser vivido com alegria. Muito bem. Nós estamos realmente a caminhar a passos largos para o final da nossa rúbrica desta semana, mas, no entanto, ainda há aqui um assunto que tem que ver com a temática, enfim, desta semana concretamente, não é? Que é exatamente os cânticos, não é? O louvar Deus com música, não é? Que é uma das formas de adoração também. Sabemos que David foi um expert na matéria, portanto, vemos aqui um David que louva a Deus com cânticos. Somos também convidados, doutora Isabel Ruivo, a louvar a Deus, também com cânticos. Pois bem, vamos aqui falar um bocadinho. Cânticos, esta questão relacionada... Aliás, o capítulo 22 de 2 Samuel, se tivéssemos que ler, ele registra um belo cântico de David, não é? E nós aqui podemos observar que se trata de música, portanto, algo que foi cantado e acompanhado por instrumentos musicais. Vemos este contexto, não é? Pois bem... Devemos nós também, doutora Isabel Ruivo, louvar a Deus como uma atitude de adoração, louvar a Deus com música? Eu penso, se sim, que tipo de música? Esta questão é muito sensível, como hoje a sociedade no mundo, portanto, tem esta questão pendente e, na realidade, até mesmo para as pessoas que nos assistem, se calhar muitas delas também se interrogam, portanto, sobre esta questão, não é? A questão da música, enquanto elemento de louvor, eu acho que é muito importante. Eu, pessoalmente, não consigo imaginar um louvor a Deus, não consigo imaginar uma relação com Deus sem música. Uma música, mas a música não é neutra, a música não é inócua, ela deixa marcas, ela pode elevar-nos, mas também pode destruir-nos. Ela pode, e hoje, se pensarmos um pouco nos nossos jovens, não é? Que são talvez aqueles que são mais influenciados pela música. Jovens, quando falamos de jovens, estamos a falar da sociedade em geral, juventude. Absolutamente, sim, juventude, jovens, exatamente, na sociedade. Não é? Absolutamente. É verdade. Os jovens são hoje... E vemos a influência que a música tem nos comportamentos. Absolutamente, isso, pode ser positiva e pode ser negativa. Portanto, não pensarmos que qualquer música serve. Pode aproximar ou pode afastar, absolutamente, de bons princípios, de bons valores, pode até levar-nos a um caminho sem retorno. A própria música, eu diria que, eu não sou realmente aqui também... é expert na matéria da música, mas diria que o tipo de música, temos muita tendência em questões de igreja, pensarmos na música clássica, não é? E acharmos que a música clássica é mais espiritual. Se pensarmos um bocadinho no contexto, se calhar algumas músicas consideradas clássicas não foram, no seu tempo, consideradas tanto assim. Portanto, o tipo de música mais clássica, mais moderna, é secundário, diria eu. Importa é as palavras,
É importante a mensagem, é importante o sentimento que colocamos nessa música, mas ela pode levar-nos a Deus absolutamente. Se vocês estiverem de acordo, obviamente que este é um programa aberto, em que, portanto, por isso se chama Apontamentos da Semana e, portanto, nós vamos tendo convidados. Mas, se vos parece bem, portanto, eu gostaria de reforçar aqui um bocadinho esta questão que a doutora Isabel Ruivo, portanto, levantou. Indo buscar a ideia do equilíbrio, recordam-se da ideia do equilíbrio? Ok? Já falamos, portanto, na semana passada, isso foi a semana passada, no tema da semana passada. Portanto, falamos do equilíbrio, falamos do centro, não é verdade? E quando a noção do equilíbrio está presente, é importante ter em consideração que, se calhar, portanto, se o centro é Cristo da minha vida, eu não vou apenas ter a noção de que a letra, portanto, a mensagem, não vou valorizar em demasia a mensagem e a letra como o mais importante e rebaixar a música, entre aspas, desvalorizar a música em detrimento de... Mas, se eu tiver como ponto de... Estão a ver? Como tiver um ponto... Claro. Ora, aí está. Porque, reparem, há músicas que têm mensagens, letras muito bonitas em todos os estilos de música e, no entanto, a influência negativa vem exatamente pela música, vem exatamente pelo estilo de música, não é? Portanto, embora o tema central do nosso apontamento da semana não seja a música, no entanto, eu gostaria de realmente termos isso em consideração. Realmente nós vemos isso em David. Vemos que no centro dos temas dos cânticos de David estava o louvor, estava a adoração, portanto, estava de facto, digamos, alguém que se preocupava que Deus fosse o centro da sua adoração e do seu louvor, e esta adoração, seja ela falada, seja ela cantada. E a questão é fundamental. Da harmonia, eu diria que tem que haver harmonia entre as palavras. Entre as palavras e a música. E a música. Portanto, o equilíbrio aqui é muito importante. Há músicas que podem levar a determinados comportamentos extremos, não é? Por ser excessivamente... Porque apelar até à violência, apelar aos mais... Não é? Que há de mais negativo. Ora, aí está. E há outra que pode ser levada a outro extremo. Ora bem. E levar o nosso espírito para causas nobres, para pensamentos... Muito bem. Portanto, eu penso que aqui o princípio bíblico do Novo Testamento, meus prezados amigos, eu não sei se vocês estarão de acordo comigo, aqui é o princípio bíblico que diz: tudo aquilo que vocês façam, não é? Quer bebais, quer comais, e aqui poderíamos ver aqui nas palavras de Cristo, quer a música que vocês cantam em louvor a Deus na vossa postura de adoração. E aqui ouvem, permite-me interromper. Do que ouvem, não é? De tudo aquilo que tem a ver com os nossos sentidos, seja tudo para honra e glória de Deus. Eu penso que isso deve ser a nossa máxima de vida em todas as situações. E se Deus não é o centro, vou ter sempre a tendência para cair... Ou cair em extremos, em chegar à tal linha e estou no fanatismo, ou então, vaguear por uma série de intenções que se afastam também de Deus. Na condescendência e na... Estão de acordo? Portanto, absolutamente. Nesta questão da música e do louvor, é claro que o centro não pode ser o homem, o centro será sempre Deus. Até porque a música não pode ser neutra, nunca é neutra, não é, doutora Isabel Ruivo? Na influência que ela tem na nossa mente e na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Nunca é neutra. E, portanto, demanda sincera atenção de cada um de nós e de cada um daquelas pessoas que nos estão neste momento a ver e a acompanhar, demanda sincera atenção, realmente o saber com a presença de Deus, fazer as escolhas mais sábias também neste campo, para que a adoração seja uma adoração como o David fazia. Deixa-me só dizer só mais uma coisa, e vamos aos nossos bebês, às nossas crianças. Hoje, até na barriga da mãe, enquanto grávida, é aconselhável que a mãe ouça música, mas não uma qualquer. Uma música exatamente tranquila, que ajuda aquela criança a crescer, a desenvolver-se ainda dentro do ventre da mãe, em harmonia, em paz. E, portanto, a música é extremamente importante no desenvolvimento. Desde... Estamos de acordo, Pastor Jorge, que o papel da música no ato da adoração e louvor, ela é fundamental. Sem dúvida, ela é fundamental. Desde que nos eleve e nos aproxime de uma adoração verdadeira de Deus. Não é?
Eu não sei se tem mais alguma pergunta que nos irá fazer ainda, mas eu gostaria de dizer nesse contexto o seguinte. Se eu fosse compositor, Sim. realmente não sou, mas se Nunca se sabe. Mas se tivesse diante de mim a possibilidade e também, digamos assim, a incumbência de escrever música para louvor a Deus, há duas questões aqui que têm que ser colocadas sempre. Como é que eu vou fazer? Para exaltação de quem? Estará ali o meu eu representado? Ora bem, muito Ou bem. estará ali Deus? Muito Claro. Qual é o objetivo disso? A exaltação de quem? bem. Isso. Não é? O ser humano é um ser musical. Alguém disse que o homem é um ser musical. É verdade, não é? Porque Deus o criou assim. Deus quer o louvor espontâneo da parte do homem. E Deus criou os anjos, e hoje os anjos no céu louvam. Realmente nós almejamos um dia poder louvar com os anjos e poder louvar como eles. Estamos muito aquém daquilo que é realmente o louvor perfeito. Mas, lá está, o grande modelo que temos é aquele que está em Cristo Jesus, e é para aí que devemos caminhar, com certeza, no que diz respeito também ao louvor e à música Sem dúvida, e na adoração. sem dúvida. Querido amigo, querida amiga, como já falamos em apontamentos anteriores, o difícil é, como acabamos de ver também neste apontamento da semana, o difícil é encontrar exatamente o centro, ou seja, o equilíbrio. O centro catalisador de energia positiva e que emana exatamente de Deus. Uma vez esse equilíbrio encontrado, eu diria que é importante que tão só nos possamos deixar levar pela vontade de Deus, como acabou de dizer o pastor Jorge Machado. E quando nós pedimos a Deus esta orientação, Ele dar-nos-á também a capacidade de escolher e decidir tudo aquilo que na realidade, seja a música, seja outro elemento qualquer que faça parte da adoração, Ele ajudar-nos-á a decidir e a incluir nessa adoração tudo aquilo que vai honrar, que vai dignificar e que vai pôr Deus no centro dessa adoração. E é este o desafio que nós lhe queremos deixar esta semana. Assim, é o mesmo desafio para mim, é o desafio à doutora Isabel Ruivo, a quem nós, e ao pastor Jorge Machado, a quem nós mais uma vez queremos agradecer. E aceito este desafio com muita alegria. Muito bem. E a quem nós uma vez mais queremos agradecer. E se Deus quiser, nós voltaremos a marcar ponto de encontro com este extraordinário painel na próxima semana. Até lá, um abraço e que Deus o abençoe.